Eu quero reforçar, antes de falar todos os pontos, separei 5 pontos que quero conduzir aqui para a avaliação dos nobres vereadores. Quero reforçar que nesta casa há grande consenso sobre a importância de termos uma matéria legislativa que toque o centro da cidade do Rio de Janeiro. É consenso nessa casa que é muito importante garantir processos de recuperação das nossas cadeias produtivas, dos nossos setores econômicos, que a gente trate do processo de esvaziamento, mas também é muito importante nós falarmos do processo que estamos escolhendo para garantir isso. Não é segredo para ninguém que houve um grande esvaziamento dos pontos comerciais e poucos pontos residenciais do centro da cidade. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio e Serviços, cerca de 44% no pós-pandemia dos pontos comerciais foram fechados. É certo também que é muito importante nós falarmos que o Reviver tem uma nomenclatura equivocada, vereador Siri. Quando falamos em reviver, significa dizer que nós estamos não levando em consideração que há uma enorme vida que, sim, está passando por extrema dificuldade, mas que sustenta ainda a combalida economia do Rio de Janeiro. E eu quero referendar aqui o meu enorme agradecimento a todos os hotéis históricos, aos bares, aos pontos históricos comerciais dessa cidade, aos camelôs, aos trabalhadores informais, a todos aqueles que estão ainda investindo na cidade do Rio de Janeiro. Quero reforçar aqui a importância da gente discutir um projeto. Nós todos aqui nesta casa somos construtores de projetos legislativos. Nós temos que construir justificativa, nós temos que desenhar as nossas ideias no papel, nós temos que transformar em artigos as nossas ideias e temos que convencer todos os nobres vereadores dessa casa. Pelo menos nós tentamos convencer, mesmo o nobre vereador Esquerdo, mesmo o nobre vereador Gilberto, o vereador Siri, os que dão mais trabalho aqui nessa casa. E existe uma dificuldade da gente nomear o Reviver como um projeto, porque faltam elementos demais nesse projeto. E eu quero falar sobre essas ausências, essas faltas aqui. Todo aluno meu de arquitetura e de urbanismo sabe que projeto se entrega completo. Projeto não pode ser uma carta de intenções. Projeto não pode ser com ausências ou com vontades. Projeto tem que vir descrito, fundamentado, com dados. E dados faltam aos montes do projeto Reviver Centro. A justificativa, é claro, temos muito consenso. Mas é preciso que a gente diga e que a gente entenda que o Executivo da cidade do Rio de Janeiro precisa produzir dados que confirmem para nós que este projeto de fato é viável. Quero afirmar aqui neste plenário, o projeto Reviver Centro, da forma que está colocado, tanto no PLC 11 quanto no PLC 190, é inviável em todos os pontos que ele toca. E me dói afirmar isso. Me dói afirmar isso porque eu sou uma construtora de cidade e quero o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos começar pela inviabilidade jurídica e pela fragilidade jurídica e econômica que o PLC 11 opera, nobre vereador Caiado. É importante que a gente afirme que desde 78, a legislação do PUB-Rio, que vários vereadores aqui puderam participar ou já tomaram ciência, a proposta de reconverter uso comercial para residencial existe. O Reviver não opera nenhuma grande novidade. Nós temos 2 decretos, o 21.863 de 2002 e o 23.226 de 2003, que falam exatamente a mesma coisa que o Reviver fala. Então, Tainá, qual é a grande novidade do Reviver? Quais são os pontos de novidade que o Reviver Centro opera? A operação interligada? Eu diria para vocês que sim. Existe uma dimensão de novidade no debate da interligada na escala que se opera. E eu diria para vocês que isso é inconstitucional.
A operação interligada do nosso plano, que inclusive está em revisão, e é um ponto, inclusive, que nós temos que discutir aqui dentro da casa, que fragiliza juridicamente a tramitação do Reviver, a interligada prevista no artigo 97 do Plano Diretor de 2011, diz que a operação interligada, nobres vereadores, é uma matéria de caráter pontual, que precisa de legislação específica, caso a caso, lote a lote para acontecer. O Reviver opera numa lógica que diz o seguinte: nós vamos fazer em toda Regional Centro e vamos interligar com a ampla maioria dos bairros da Zona Sul. Existe uma fragilidade condicionante que é: nós podemos investir um esforço de uma operação que deveria ser uma operação urbana consorciada, prevista no Estatuto da Cidade, prevista, espero eu, no novo plano diretor da cidade. Vamos investir numa interligada, ao invés de investir numa operação que de fato está prevista no Estatuto da Cidade e na nossa Constituinte. Um outro ponto de fragilidade, e que é preciso que o secretário Pedro Paulo e o secretário Fajardo entendam. Nós precisamos dar conta da viabilidade das isenções fiscais e tributárias do Reviver. Veja, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro já acessa as isenções fiscais e tributárias previstas no Reviver Centro desde 2002. E ele não construiu no centro da cidade como nós gostaríamos. Os tais 216 lotes, que são o filé mignon do mercado imobiliário ainda previsto da cidade do Rio de Janeiro, dos tais 216, numa pesquisa rápida na Comissão de Assuntos Urbanos, nós descobrimos que só 50 deles são viáveis do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico. Tem problemas do ponto de vista de cadeia sucessória. Tem problemas do ponto de vista da viabilidade da execução dos novos empreendimentos. Ou seja, o mercado não vai querer o Reviver da forma que está. O Executivo fez esse estudo? Vereador Pedro Duarte, você acessou algum estudo de viabilidade econômica que fale desses lotes na Zona Sul do Rio de Janeiro? Existe algum estudo que diga que nós vamos abrir mão dos lotes que estão em Copacabana e Ipanema, de 2, 3 andares, dos anos 60, com caráter de preservação, vereador Siri? Não temos. Nós estamos dispostos a abrir mão desses prédios? Eu não estou. Como vereadora, como urbanista, eu não estou. Inclusive, como operadora da cidade. Vejam, meus nobres vereadores, eu fui gestora pública durante alguns anos. Se o debate for de viabilidade econômica, a conta não fecha no Reviver. E é sobre isso que nós temos que nos debruçar. Uma outra discussão que é importante nós tratarmos aqui é sobre o buraco fundiário e urbanístico dos lotes do centro da cidade. A ampla maioria dos lotes do nosso centro do Rio de Janeiro estão com dívida ativa ou estão executados pela dívida pública. Porque devem muito IPTU, nobre vereador Siri. E por que esses proprietários não vendem? Por que esses proprietários não abriram mão dos seus imóveis? Porque existem problemas jurídicos históricos. A realidade dos imóveis do centro da cidade do Rio de Janeiro é de um caráter jurídico, não de um caráter imobiliário. A outra discussão que nós precisamos fazer é se nós estamos dispostos a abrir mão das nossas unidades de caráter de preservação de bens culturais no centro da cidade. Eu não estou, e a Câmara de Vereadores também não deveria estar. Existe algum estudo do IRPH, o Instituto de Patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, que diga e ateste que nós podemos demolir unidades e construir prédios no lugar desses sobrados? Por favor, se houver algum vereador ou vereadora nesta casa que tenha acessado esses estudos, por favor, nos envie. Uma outra discussão que é pertinente aqui é falar sobre a proposta central do Reviver, que é a produção de moradia, que para mim é muito cara. Existe uma discussão que é anterior ao próprio Reviver, que está inclusive na operação urbana, que o próprio prefeito Eduardo Paes propôs e implementou na cidade do Rio de Janeiro, que é o Porto Maravilha. Em 2015, o prefeito Eduardo Paes propôs o Porto
proposta inicial de construção de 10 mil unidades habitacionais. Quantas unidades habitacionais o prefeito Eduardo Paes fez? 0. Em que pese, nós não temos mais o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no poder. Se, na época das unidades habitacionais dispostas pelo Minha Casa Minha Vida, o prefeito Eduardo Paes não licenciou nenhuma unidade habitacional no centro, o que faz com que, numa conjuntura mais adversa, numa conjuntura nacional onde não há um programa habitacional claro, haja construção de unidades habitacionais. Uma outra discussão que é importante a gente colocar aqui, e que inclusive está dentro da matéria da fragilidade jurídica, é que de forma muito bonita, muito convincente, o nobre secretário Fajardo e o prefeito Eduardo Paes propõem locação social, assistência técnica, produção assistida, mas nobres vereadores, estes projetos e esses programas não estão em tramitação nessa casa e não estão realizados nem propostos por decreto pelo Executivo. Este projeto Reviver não se trata do nosso estoque Pasato, mas ele está falando de uma futurologia que ainda não existe, que virá. O prefeito Eduardo Paes tem poderes paranormais. Num outro sentido, é importante afirmar o seguinte: o déficit habitacional do Rio é de 85% de pessoas que ganham menos de R$2.000, vereador Caiado. E o projeto Reviver Centro exclui as pessoas que ganham menos de R$2.000. Temos um problema. O prefeito Eduardo Paes e o nobre secretário Fajardo estão criando uma faixa de renda que não existe no nosso déficit habitacional. Esses novos ricos, essa nova classe média, precisa ser construída. Vai haver um Bolsa Reviver Centro para conseguir acessar essas unidades habitacionais? Num outro sentido, eu queria me dedicar aqui no último item da minha fala, em relação à operação interligada. O secretário Fajardo propõe um novo cálculo matemático para a operação, construindo termos como fator de tipologia residencial, criando termos novos, burlando uma discussão que é: qual é o valor real de venda desse imóvel? A Prefeitura do Rio de Janeiro precisa fazer uma conta de acordo com o valor real dessas unidades, principalmente nos terrenos da Zona Sul. Eu estou de acordo que é preciso garantir viabilidade econômica no Reviver. Mas de que forma? A que custo? Custará quanto para os nossos cofres? Se fosse aplicada a regra do outorga ou da regra da operação interligada que está em vigor na cidade do Rio de Janeiro, este valor não seria maior? Seria. Então precisamos perguntar ao secretário Fajardo: secretário Fajardo, por que raios o senhor está dando, quase que de graça, essa interligada para o setor imobiliário e esqueceu de perguntar ao setor imobiliário, porque o setor imobiliário já falou, a partir de seus representantes, esta conta não fecha. No outro sentido, meus caros, eu acho uma lástima nós estarmos tratando de um ponto tão central e tão urgente para a cidade do Rio de Janeiro com tantas fragilidades. Há uma certa irresponsabilidade do governo para com a situação urbanística da cidade. E eu reforço aqui o pacto que o vereador e líder do governo, Átila Nunes, fez conosco, de que esta matéria não se esgote com facilidade, que nós tenhamos tempo de construir essas emendas e ter respostas sobre as nossas questões, das quais eu termino perguntando e dividindo com todos vocês, nobres vereadores, uma requisição de informação que nós protocolamos em nome da Comissão de Assuntos Urbanos. Foi elaborado um estudo de viabilidade econômica do Reviver Centro? Quais os estudos de referência para a adoção do valor unitário padrão de apartamento e padrão sala comercial, ao invés de se usar o valor VGV? Existe algum... Já completo, vereador. Existe algum levantamento de obras paralisadas em estágio de estrutura que poderão se beneficiar do PL 190? Existe algum estudo de impacto fiscal
dos benefícios, redução de alíquota, isenção de tributos, tendo em vista que vários benefícios já se encontram em circulação e operação na cidade do Rio de Janeiro, nobres vereadores, não podemos esgotar essa matéria aqui, que se desdobre em reuniões técnicas, em audiências públicas e construção de nossas emendas. O Rio de Janeiro não pode ser o quintal de um executivo negligente. Obrigada.